Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Warren Wiersbe. Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 85. Vamos lá, meu povo, a paz. Glória a Deus. Novo Testamento, dia 85. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13, 9. O capítulo 13 de 1 Coríntios não foi escrito para ser lido em casamentos ou funerais, mas em reuniões administrativas de comitês e igrejas. A igreja de Corinto estava dividida em quatro e contaminada. A igreja de Corinto estava dividida em quatro e contaminada pelos pecados notórios de alguns dos seus membros. Contudo, gabava-se de ter um grande conhecimento espiritual. A frase, em parte conhecemos, deve ter ofendido a igreja profundamente, apesar do nós inclui o apóstolo Paulo, que certamente conhecia Deus e a sua palavra. Para essas quatro palavras, há três respostas saudáveis que contribuirão para edificar individualmente e a nos unir coletivamente. Primeiro, a frase deve constranger. Tenho estudado a Bíblia desde 1944 e publiquei comentários sobre todos os livros da Bíblia. No entanto, hesitava em dizer que conheço a Bíblia. Quanto mais estudo, mais descubro que não a conheço. O historiador Will Durant escreveu: a educação é uma descoberta progressiva da nossa própria ignorância. Isso se aplica especialmente ao estudo da Bíblia. O rei Davi escreveu a parte da Bíblia e ainda assim confessou a sua própria ignorância nas Escrituras. Paulo perguntou: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Em 1 Coríntios 1-3, Paulo usa a palavra sabedoria 17 vezes e contrasta a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. Corinto era conhecida por seus filósofos mestres e o seu espírito de controvérsia e soberba, que tinham invadido a igreja porque o saber ensoberbece. Os verdadeiros estudiosos da Bíblia se humilham e se sentem dignos do privilégio de estudar os pensamentos e atos de Deus. A frase, porque em parte conhecemos, também deve nos alertar. Nas inspiradas e infalíveis Escrituras, Deus nos dá tudo o que precisamos para a salvação e a santidade e o serviço. Cristãos que se dedicam ao Senhor e à sua vontade podem tornar-se perfeitamente habitados para toda a sua obra. Segundo Timóteo 3,17. Mas precisamos ter cuidado para não sistematizar as Escrituras ao ponto de pensarmos que temos tudo sob controle, porque em parte conhecemos, e se não temos todas as partes, somos deficientes. Em determinado momento, a física newtoniana era o auge do pensamento científico, então surgiu Einstein. Não estou dizendo que não podemos confiar na Bíblia, mas apenas que nem sempre podemos confiar em todas as interpretações e explicações. Penso que o básico é claro, de modo que qualquer pecador possa compreender e ser salvo e todo cristão possa crescer em graça e servir ao Senhor. No que ultrapassa isso, precisamos ser humildemente cautelosos, ainda muito a aprendermos, finalmente, porque em parte conhecemos. Deve nos encorajar. Paulo diz que virá o dia em que conheceremos tão completamente quanto Deus nos conhece. 1 Coríntios 13, 12. Isso não significa que seremos tão inteligentes quanto Deus. Significa que estaremos em um ambiente perfeito do céu. Em corpos glorificados, aprendemos que não podíamos aprender ou não aprendemos na terra. Durante os tempos vindouros no céu, haverá crescimento do nosso conhecimento de Deus das Escrituras. Hoje os santos anjos estão aprendendo por observar a igreja. Durante toda a eternidade o povo de Deus estará
aprendendo cada vez mais sobre as coisas do Senhor? Acredito que os grandes atos de Deus são explicados a nós, incluindo o que Ele fez por nós pessoalmente aqui na Terra. Também aprendemos com os atos de Deus que os nossos próprios atos foram reunidos para realizar a sua vontade. Comecemos a aprender agora. Hoje estamos estudando a verdade como se estivéssemos olhando para um espelho nebuloso, mas o céu será face a face. Vamos nos preparar, aprendendo o máximo de Bíblia agora enquanto podemos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Salmo 119, 73. Uau! Nesse texto de hoje, nós estamos falando sobre discernimento, mas sobre soberba. Quanto mais discernimento você tem da Bíblia, mais humilde você precisa ser. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Eu vou conversar com meu noivo. Onde eu vou desse jeito? Conversar com meu noivo. Primeiramente, paz do Senhor, bom dia. Então, nós precisamos saber, nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Deus não te dá um conhecimento para você ensoberbecer-se. Eu acho interessante que as pessoas, elas veem parte do que Deus fala comigo. E tem pessoas que veem outras partes do que Deus fala comigo. Quando eu li esse texto, eu lembrei de Dona Aline Gonçalves. Ela tá bem aqui, ó, rindo da Bárbara. Que a Bárbara falou que eu estou muito bonita hoje. E todas as vezes que Deus me usa de maneira especial, e muitas dessas vezes vocês nem sabem. Muitas vezes nós estamos em lugares e Deus faz algo que nem os melhores livros contam através da minha vida. Ela sempre me puxa num cantinho, dá 2 tapinhas no meu ombro e fala assim, ó, cuidado com a soberba. Fala, mas você acha que eu sou soberba? Ela, não, você não é, eu só tô pedindo pra você tomar cuidado. Porque, Poliana, quando Deus entrega o nível de revelação que Ele entrega a pessoas, essas pessoas têm a tendência a cair-se na soberba. E esse nível de revelação que Deus te entregou agora, hoje, esse conhecimento que você tem aqui hoje, eu estou aqui como um alerta para te puxar para a humildade. Você só continua desse jeito que você está aí, tá? Tá bom, amém. E ela fala isso comigo todas as vezes que Deus derrama uma graça exponencial em mim. E geralmente não é nem no online. Ela quase nunca fala do online. É no dia a dia. É quando eu estou com pessoas. É quando eu estou ministrando em pessoas em que as redes sociais não publicam. É quando a gente está em lugares e Deus muda as circunstâncias por causa da palavra profética da minha boca. E ela bate assim, ó. Ela não perde uma oportunidade. Eu termino, vem uma nuvem de glória, vem uma Shekinah. É pessoas que não conseguem nem ficar em pé. Ela me puxa assim, ó, no cantinho, na hora. Ela não espera nem eu sair do lugar. Cuidado com a soberba, irmã Poliana. Irmã Poliana, isso que a gente viveu hoje, que você sabe que não é normal não, né? Aí eu tô ali, ó, ainda voando nas asas do Espírito. Ela, você tá sabendo, né? Que isso aqui que você fez, isso aqui que aconteceu, não é natural. Não é natural, não é todo mundo que vive assim, não. Ela, não, deixa eu te explicar, isso aqui é raro. Não seja soberba, tá bom? Tá bom, Aline, eu já entendi. Eu entendi, Aline, eu entendi. E aí, Deus fala, Deus tem te dado muito, Poliana. Então, Deus tem sempre colocado uma pessoa. Deus sempre tem colocado uma pessoa aí nessa fase da minha vida, é Dona Aline. Mas ela não perde, gente. Ela não perde oportunidade. Ela não perde oportunidade de me lembrar que Deus me quer no lugar onde eu estou hoje, que é no lugar da humildade. Não é sobre ter muito.
Isso não aconteceu nesse feriado, não, né? Claro que aconteceu. Claro que ela já falou isso 50 vezes esse feriado. Claro que a Aline não ia perder essa oportunidade, não. Poliana, eu já sei até a cara que ela faz. Eu já sei até o jeito que ela vai. Agora vai, fala. Fala, tá bom, eu não vou, não. Então, o nível de revelação, quando Deus entrega pra gente, não é pra gente falar, tenho muitão, não. Nós estávamos em um lugar, esse final de semana, né? Conheço as tuas obras, hein, dona Aline? A gente estava num lugar onde tinha um cantor, um dos lugares que a gente foi. E esse cantor era um cantor que há 10 anos atrás só tinha ele no mundo gospel. Só. Ele era assim, o melhor e depois vinha todos os outros, entendeu? E ele tem uma performance de palco extraordinária. Fora isso, ele tem uma presença de Deus também extraordinária. A palavra profética que sai da boca dele é algo, tudo é extraordinário. Nada nele é normal. Mas esse homem, nem ali, nesse dia estava eu, Aline e Dalila. Nem a Aline, nem a Dalila conheciam ele como eu conheço. Porque eu peguei bem essa fase dele, sabe? Do extraordinário. E eu me lembro que ele começou a se achar grande demais. Ele começou a achar que todo mundo era lixo, pó, que todo mundo era sujo e ele era o maravilhoso. E foi muito pesado o que ele fez. Há uns 12 anos atrás, ele começou a pregar, porque ele usa uma parte do momento dele para pregar. E quando ele parava para pregar, ele falava, vocês são lixo. Vocês são pó. Não, eu tô falando assim porque isso aqui fica gravado, entendeu, gente? Então tem que ser mais leve. Mas ele falava coisas pesadas pro público. Público mesmo. Aí a Vicky escreveu assim, a Vicky sabe de que eu tô falando, falou assim, ele começou a se achar acima da média. Não vi a verdade que ele era. Vocês entenderam, gente? Ele era. Assim, não vamos diminuir o que ele é. Ele é acima da média. Vocês entendem que ele de fato, ele é. Vocês já viram uma performance dele? Não só espiritual. O nível vocal daquele homem é raro. O nível da banda dele não existe. Só no mundo. De verdade. O nível do tecladista, do guitarrista, do baterista. Gente, vamos falar a verdade. O nível dele é acima da média de qualquer normal. O nível dele é... Nós somos tudo ordinário. E ele é extraordinário. A verdade é essa. Ele de fato é. Entendeu o que ele é? Gente, o que ele faz com a boca dele é algo que só Deus permite. Não tem técnica, não tem nem como aprender aquilo que ele faz com a boca dele. Ele canta em vários tons a mesma música. Ele canta glória a Deus em 15 tons diferentes durante uma música. Sabe? É a energia que ele passa, o nível que ele sobe, não só a adoração, mas uma energia física. Ele transmuta o povo de um estado para o outro. E isso poucas pessoas fazem. Ele faz uma transmutação de energia. É isso que ele faz. Nitidamente. Você está... Ele tira as pessoas do chão. Literalmente. Só que Deus colocou ele aqui na terra justamente... Não escreve. Não precisa. Entendeu? Deus colocou esse homem aqui na terra. Para ele literalmente tirar as pessoas do chão. Da lama. Do pó. Da ignorância mesmo. Esse homem, ele foi colocado na terra para quando a pessoa pisar no lugar onde ele está, ela sair de um estado e ir para o outro. Literalmente. Vocês entendem? A energia que ele passa, a frequência dele é altíssima o tempo todo.
O lugar onde eu fui era o terceiro show que ele estava cantando. Ele trouxe uma energia de 1 às 2h30 da manhã que vocês não fazem ideia. Primeiro, sobre a energia. Segundo, sobre a palavra. A palavra que aquele homem trouxe naquela noite foi uma palavra diferente. Ele desceu do palco. Ele foi para o público. Ele não fazia isso. As pessoas fizeram uma roda em volta dele. Claro, a gente estava no ambiente gospel, ninguém estava ali para idolatrar ninguém. Porque ele ficou no chão uns 40% do show com o público. E ali ele olhou no olho de uma mulher e ele penetrou a alma dela. Coisa que ele não fazia antes. Porque Deus colocou ele aqui na terra para ele estar com o povo, para ele transmutar a energia dessas pessoas. E aí ele foi pregar sobre propósito, exatamente, e cura. Literalmente, ele pregou propósito e cura. Mas para ele chegar no nível que ele chegou, ele passou por 7 anos de humilhação. Sabe por quê? Porque ele não descia do palco, ele ficava ali na dele, o intocável, o ministro maravilhoso, a estrela do gospel. Eu antes já tinha ido em shows dele, assim, apresentações dele, e a energia dele sempre foi poderosíssima e altíssima, mas ele nunca se envolveu com o público. Ele foi tão humilde. Gente, eu queria que vocês vissem ele. Ele foi tratado. Pensa no homem tratado. Ele ofendia as pessoas. Primeiro ele era maravilhoso. Aí ele começou a ofender as pessoas. Aí Deus me mostrou que o nome dele era Nabucodonosor. Comedor de capim. Ele comeu capim por 7 anos. E detalhe, foi o mesmo tempo do Nabucodonosor. Porque na Bíblia, Nabucodonosor ficou comendo capim por 7 anos, gente. E no final do culto, olha o joinha. No final do culto ele falou assim. Ele foi humilde, ele falou. Por causa de algumas declarações carnais, eu fui pra lama por 7 anos. Gente, quem conhece a história dele sabe o que aconteceu. Quem conhece a história dele entendeu. Só que eu sou um homem que tem um propósito. E eu não posso deixar que o meu propósito seja menor do que minhas circunstâncias, porque o meu propósito é maior. Inclusive tem uma música falando, eu não sei se o nome dela é O Propósito, alguma coisa de propósito. E essa música, ele prega e depois ele canta essa música. Ele pregou uns 30 minutos. Ele cantou, ele pregou, ele profetizou, ele mudou circunstâncias. Ele pegou uma pessoa no público e ele pregou só para ela. Tipo assim, para todos. E essa mulher se acabava. E uma seguidora minha, que ele também tinha, eu tô falando, ele foi pro terceiro show, o lugar onde eu fui, o terceiro lugar, né? Uma seguidora minha, que é aqui de Brasília também, ela disse que ele tinha ido na igreja dela. Que na hora que ele conta essa palavra sobre propósito, ela disse que ela chorou da hora que ele começou, a hora que ela terminou. Que ele terminou. Que foi muito forte. Gente, foi muito, muito, muito forte a palavra que Deus deu para ele. Ele não, tô falando, ele não só canta, como ele canta, prega, dança, sapateia, coloca as crianças tudo no palco, dança com os meninos, faz roda, pula. Primeiro ele começa, ele sobe a energia através das crianças. E ele vem com a meninada, e ele pula, e ele brinca, e ele dança, e ele faz brincadeira com as crianças. E daqui a pouquinho ele vem pro público. E ele, depois que ele brincou com as crianças, ele vem pro público, ele vem pro público, ele vem pro público. E ele termina o show dele com as pessoas que ele tanto desprezou. Amando pessoas, olhando no olho das pessoas, dizendo para todo mundo o quanto elas são importantes. E Deus deu para ele uma nova história. E está entregando novas histórias para todo mundo através da história que deu para ele. Sabe por quê? Porque aquele homem, na época da queda dele, que ele se ensoberbeceu, ele foi humilde. Ele foi humilde. Ele foi humilde, humilde.
para entender que ele era Nabucodonosor. E olha, escuta, o segundo estado dele, ele nem se compara ao que ele vai ser. Esse homem ele vai ser tão grande, ele vai voltar a ser o número 1 do gospel, mas ele vai voltar mesmo. E esse homem, ele não vai ser só o número 1 do gospel, mas ele vai ser o número 1 do gospel e do secular. Ele vai estar acima disso, porque ele transmuta a energia das pessoas. Ele não só é ministro, ele é transmutador de energia. E isso pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas. Um controle. Ele prega e ele canta e as pessoas ficam 100% de pé. Você tem noção? Você já viu alguém pregar 40 minutos e você não querer sentar? Essa é a energia que ele leva para o público dele, mas ele sempre levou essa energia. O problema é que agora, a solução é que agora ela vem com humildade. Mas sabe por quê? Porque Deus tem um propósito com aquele homem aqui na terra, e o propósito dele não é pequeno. Então ele não podia achar que tudo que ele estava vivendo há 10, 15 anos atrás era o fim. Aquilo ali era conhecimento em parte. E ele precisou de ser humilhado. Ele precisou de comer capim, igual Nabucodonosor, por 7 anos. Ele precisou de todas as portas da vida dele fechadas. Ele precisou do nome dele ser varrido do mundo do gospel. Ele precisou que as músicas dele parassem de tocar. E as músicas dele são ele que escreve. Tem isso. Ele precisou de um tratamento de choque para ele entender o tamanho do Deus dele. Ele está ressurgindo de um jeito que eu fico impressionada. Mas por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque Deus tinha um propósito com ele. O problema é que quantas pessoas Deus tem um propósito e elas se esquecem que Deus tem esse propósito. Todo mundo está na terra em uma posição porque Deus tem um propósito. Eu não posso me esquecer do que Deus me falou. Porque quando eu comecei tudo, Deus me disse, só espalhe a palavra. Só fala. Naquilo que todo mundo mandou você parar, eu estou mandando você fazer. Foi isso que Deus falou para mim. As pessoas estão mandando você calar a boca, eu estou mandando você falar. As pessoas não estão dizendo que você fala demais, eu estou mandando você falar. Porque quando você abrir a sua boca, as vidas serão alcançadas. É só isso. Enquanto eu estiver fazendo o que Deus mandou eu fazer, eu vou estar no caminho do meu propósito. É só espalhar a palavra. As pessoas ficam assim, quando a Poliana casar, ela não vai pregar, você é só povo doido. Porque a Poliana tiver filha, ela não vai pregar. Não, deixa eu te falar, eu tenho uma palavra. Eu tenho um propósito, acorda. E a palavra é, espalhe a palavra. Eu vou ter vida, e vou ter vida em abundância, enquanto eu estiver cumprindo o meu propósito. Independente de onde eu esteja, em qual condição eu esteja. Não tem noção. Eu abrir minha boca e as vidas são transformadas. Sabe quando a Aline me cutuca e fala, Poliana, é porque existe uma palavra profética vinda diante de mim. É uma porta que Deus abriu e que ninguém pode fechar. E enquanto eu estiver fazendo isso da forma que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo, Deus vai fazer algo grande, algo lindo através de mim. E fim, independente. Não existe isso, gente. Não existe. Eu preciso que vocês entendam que enquanto a pessoa estiver aí, ela só vai fazer porque ela está solteira. Eu escuto isso demais. Isso é de uma ignorância. Porque existe uma coisa chamada propósito. E eu vou explicar. De anteontem para ontem, eu cheguei em casa 3h15 da manhã. 3h15. Eu decidi dormir em cima eu nem coloquei nada. A blusa que eu fiz o devocional de ontem era a blusa que eu tava. Eu não troquei de roupa. Eu simplesmente só deitei. Nem cobri, não fiz nada. Eu só deitei, descansei da cama do jeito que tava. Sem arrumar. Eu me arrumei depois. 3h15. 5h40 ontem. Eu dormi de 3h30 às 5h40. Eu dormi literalmente 1h10. Eu vim pra cá e eu fiz o devocional. E o devocional foi lindo. Aí eu fui lá,
tomei meu cafezinho da manhã, tomei um banho. Aí eu dormi até 10 horas da manhã. Sabe por quê? Eu não cancelei o devocional, mesmo muito cansada, porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma palavra, porque o meu propósito precisa ser maior que o meu descanso. O meu propósito precisa ser maior do que qualquer outra coisa. Eu descansei assim que eu terminei o devocional. E depois eu fiz o meu devocional pessoal. Eu estava aqui com o coração aberto, com os olhos assim, mas com o coração aberto. Aí as pessoas me perguntam como que Deus derrama tanta graça para Poliana? Porque enquanto qualquer outro cancelaria, eu não cancelei. Eu fiz exatamente o que Deus me mandou. Eu espalhei a palavra. Independente, como eu já falei para vocês, de eu estar bem, de eu não estar bem, de eu estar passando mal, de eu não estar passando mal, de eu ter chegado em casa 3:30 da manhã, de eu ter descansado. Eu não como na madrugada, mas eu sabia que se eu não comesse alguma coisa, eu não ia nem conseguir descansar essa 1h10. Tomei um whey. Aqueles wheyzinho pronto que eu tinha, eu botei um whey pra dentro e deitei. Eu só fiz isso. Descansei 1 hora e vim pra cá. E eu estava com a energia lá em cima. 1 hora de silêncio, 1 hora de descanso devocional. Porque eu tenho um propósito e eu não posso abrir mão do meu propósito. Exatamente. Eu preciso ser obediente ao que Deus me falou. Porque enquanto eu estiver nesse caminho da obediência, o Senhor vai estar derramando graça. E eu quero explicar para vocês sobre isso. É isso que a gente precisa de entender qual é o lugar onde Deus quer e ali entregar mesmo um esforço de carne. É isso. A Bárbara escreveu assim, todo mundo quer, mas ninguém paga o preço. E aí, gente, vocês topariam passar a noite toda numa vigília, que a gente vai para uma vigília, e adorando aquele música alta, cabeça cansada, dormir, descansar 1 hora e vir fazer o que eu tenho que fazer? Porque eu faço aquilo que ninguém faz. Porque haviam pessoas me esperando aqui. E haverão pessoas que vão escutar a palavra depois. E Deus sabe que, na verdade, enquanto Ele faz isso, Ele permite que eu viva isso, eu, Poliana, preciso obedecer o que Deus me deu. Você precisa começar a obedecer o que Deus te deu. E o que Deus te deu não foi nada além de graça. Eu sei que é graça. Eu sei que não existe nada. Eu não me acostumo, gente. Eu não me acostumo. Deus me dá uma palavra, essa palavra acontece, as palavras não voltam vazias, as palavras não caem por terra e não acho que eu acho demais. Eu não me acostumo. Eu nem acredito porque que Deus faz isso comigo. Sabe? Eu falo, não acredito. Sabe aquela expressão, não é que eu não acredito, aquela expressão, meu Deus, como é que Deus é capaz? Mas sabe, na hora da pessoa dormir só 1 hora para buscar Deus bem cedo junto com vocês, eu faço. Eu faço o que ninguém faz. É por isso que eu tenho um resultado que ninguém tem. É isso. Façam o que ninguém faz para que você tenha um resultado que ninguém tem. Deus, Ele quer um coração humilde. Deus quer um coração disposto. Deus quer um coração em que coloque o reino de Deus acima do seu descanso. O reino de Deus acima da sua circunstância. As pessoas buscam Deus pelo que Ele tem, o que Ele pode proporcionar. Eu busco Deus porque eu amo. Vocês entenderam a diferença? Algumas pessoas buscam Deus pelo que Ele tem, o que Ele pode dar. Eu, Poliana, busco Deus porque eu amo. E o que eu gostaria era que você buscasse Deus porque você o ama. Porque quando eu e você buscamos Deus porque o amamos, as coisas mudam. Milagres acontecem. Portas que estavam fechadas, elas se abrem. As pessoas querem Deus porque Ele pode proporcionar algo. Mas a gente que ama a Deus, busca Ele porque Ele ama, acabou. Esse cantor que eu mencionei para vocês, ele não caiu, ele não se desviou. Ele aceitou o tempo de tratamento de Deus. E se o que você está passando agora é um tempo que Deus entregou para você para te tratar, você vai aceitar ou você vai
responder e criticar Deus, ou você vai desistir do caminho da salvação porque você está sendo tratado. Você acha que eu não estou sendo tratada em muitas áreas da minha vida? Mas tô mesmo. Mas estou com força. Deus entregou para cada um tempo de tratamento. Não é só você não. Tá todo mundo passando. Todo mundo passando um tempo muito pesado de tratamento. Muito. Em algumas áreas, outros já estão desfrutando daquilo que Deus tratou. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você vai parar no meio do caminho? Ou você vai até o fim? Se esse homem tivesse parado no meio do caminho, nós não tínhamos vivido a noite que nós vivemos. E aquilo foi só o começo, porque ele é muito grande. Ele é um homem extraordinário. Ele é um homem, além de ser extraordinário, espiritual e agora tratado pelo Espírito Santo. Que você seja alguém extraordinário, espiritual e tratado pelo Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós só conhecemos parte da Tua palavra, parte da Tua revelação. Senhor, alcança o nosso coração e alinha o nosso propósito ao Teu propósito. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de bem, não de mal. Senhor, nos coloque no rumo da salvação, na trajetória da salvação. Nos alinhe à Tua vontade, Senhor. Faça de nós um vaso novo, para que nós possamos reverenciar a Tua presença. Em nome de Jesus. Nos batiza com o santo temor, Senhor. Nos batiza, Pai, porque é o santo temor que vai nos proteger do dia mal. Em nome de Jesus. Amém. Ai, fui muito pra frente, né? Quando eu vi minha cara, tava bem de frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Todos os dias. Até que Jesus venha. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.